Lei Complementar número 643. Paramos no capítulo 2, dos Serviços Judiciais, artigo 98. As secretarias e unidades judiciárias do Tribunal de Justiça, as secretarias das unidades judiciárias do primeiro grau e as direções dos foros são compostas pelos servidores elencados e com atribuições definidas no plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e alterações posteriores, bem como em atos normativos do Tribunal de Justiça. Artigo 99. A produtividade dos magistrados e servidores do Tribunal de Justiça deve ser analisada continuamente por meio de metodologia definida em ato normativo próprio, respeitados os normativos do CNJ. Artigo 100. A distribuição e lotação dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte observarão no que couber os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça e a realidade do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, baseando-se em modelo de gerenciamento do dimensionamento da força de trabalho ou outro, quando for o caso, preservando-se conquanto o artigo 2 da Lei Complementar Estadual 350, de 25 de setembro de 2007. Parágrafo 1. O Tribunal de Justiça deve realizar anualmente a distribuição de servidores como medida de política de organização judiciária, visando a uma prestação jurisdicional com maior efetividade. Parágrafo 2. O Tribunal de Justiça deve também realizar anualmente a previsão de quadro de lotação paradigma, indicando a necessidade de movimentação de servidores entre as unidades respectivas, tendo como premissas básicas a produtividade, a taxa de congestionamento e o número de casos novos. Parágrafo 3. O quadro de pessoal de uma unidade judiciária será definido por resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 4. Na composição do quadro de pessoal das unidades judiciárias, ressalva-se quanto aos oficiais de justiça a possibilidade de serem lotados nas centrais de cumprimento demandados. Parágrafo 5. Dependendo da movimentação forense e em razão da conveniência e necessidade do serviço, poderá ocorrer que, a critério da presidência do Tribunal de Justiça, algumas unidades componentes da estrutura do Poder Judiciário funcionem com o número de servidores aquém ou além do fixado em resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 6. Atendidas as peculiaridades das demandas das unidades judiciárias, bem como as diretrizes traçadas pelo CNJ, o Tribunal de Justiça, por resolução, poderá autorizar ainda a constituição de equipe interprofissional composta de servidores com as qualificações exigidas por especialidade. Parágrafo 7. Em cada secretaria unificada, secretaria estadual ou regional, secretaria de vara especializada, secretaria de vara única, de comarca de entrância inicial e na secretaria unificada das turmas recursais, haverá um chefe de secretaria unificada, código CJ 006, cargo público de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do respectivo juiz de direito, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida, excepcionalmente, a indicação de profissional fora do quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 8. Cada gabinete de juiz de direito titular de unidades judiciárias da Justiça Comum contará em sua estrutura com um assistente de gabinete de juiz, código CJ 006, e um assessor de gabinete de juiz, código CJ 007, cargos de provimento em comissão, nomeados pelo presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do juiz de direito, e nas unidades judiciárias de entrância final e intermediária, uma função comissionada FC-2. Parágrafo 9. Cada juiz de direito auxiliar terá um assistente de gabinete de juiz,
CJ 006. Cargo de provimento em comissão, nomeado pelo presidente do Tribunal de Justiça mediante livre indicação do juiz de direito. Parágrafo 10. No Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o SEJUSC, da Comarca de Natal, haverá 3 cargos de chefe de secretaria de SEJUSC, código CJ 007, sendo um cargo vinculado ao SEJUSC, primeiro grau, Central, um cargo vinculado ao SEJUSC, primeiro grau, Zona Norte, e um cargo vinculado ao SEJUSC, segundo grau, e nos demais SEJUSCs das comarcas de Mossoró, Caicó, Açu, Apode, Areia Branca, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha, Estremoz, João Câmara, Macaíba, Macaú, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Haverá um cargo de chefe de secretaria de SEJUSC. Todos cargos de provimento em comissão, código CJ 007, providos por nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mediante livre indicação do presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, dentre os servidores efetivos ou estabilizados pela Constituição Federal, pertencentes ao quadro geral de pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, permitida, excepcionalmente, a indicação de profissional fora do referido quadro em processo específico e motivado, desde que possua perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo. Parágrafo 11. O quantitativo dos cargos em comissão de assessor de gabinete de juiz, CJ 007, vinculados a cada unidade judiciária, poderá ser redefinido por ato da presidência do tribunal para quem ou além do especificado nesta lei, desde que o número de casos novos distribuídos, a abrangência e ou complexidade da competência da unidade judiciária fundamente tal necessidade, podendo ser vinculado a outras unidades judiciárias de primeiro grau, centros judiciários de solução de conflitos, SEJUSCs, e ou ao Grupo Estadual de Apoio às Metas Nacionais do CNJ, desde que seja mantido o quantitativo total dos referidos cargos. Artigo 101. O ingresso na carreira, a remoção, a progressão ou a permuta de servidores são definidos em lei e atos normativos do Tribunal de Justiça. Artigo 102. Os servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, salvo nos casos em que haja disposição especial, serão regidos pelas normas constantes do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte e legislação complementar, inclusive quanto aos direitos, deveres, garantias e regime disciplinar. Capítulo 3. Dos serviços extrajudiciais. Artigo 103. Os serviços notariais e de registros públicos são exercidos em todo o Estado por delegação do Poder Público nos termos da Lei 8935 de 94, desta Lei Complementar e dos atos normativos do CNJ e do Tribunal de Justiça, observando-se ainda o Código de Normas de Serviços de Registro e de Notas da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte. Parágrafo único. A delegação é concedida pelo Tribunal de Justiça mediante ato do presidente, observada a ordem de classificação no concurso público exigido pela Constituição Federal e pela lei referida no caput deste artigo. Artigo 104. Os concursos de provas e títulos para ingresso nas atividades de delegação de notas e de registro ou para remoção de seus titulares são organizados e realizados por uma comissão de concurso designada pelo Tribunal de Justiça, integrada pelo Corregedor-Geral de Justiça ou um desembargador escolhido pelo tribunal que a preside, 3 juízes de direito, um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, um representante do Ministério Público, um notário e um registrador, estes designados pela entidade representativa da respectiva atividade. Parágrafo único. O Tribunal de Justiça, por meio de resolução, estabelecerá as normas e os critérios para a realização dos concursos, observando-se os atos normativos do CNJ.
Artigo 105. Antes de proceder à abertura de concurso público para ingresso nas atividades de delegação de notas e de registro ou para remoção de seus titulares, o Tribunal de Justiça deve proceder à desacumulação do serviço notarial e de registros em obediência ao disposto nos artigos 26 caput e 49 da Lei 8.935 de 94, ou permiti-la na hipótese ressalvada pelo parágrafo único do artigo 26 do mesmo diploma legal. Parágrafo único. O concurso de que trata o caput deste artigo será realizado sem a indicação da serventia notarial ou de registro e a nomeação do candidato, obedecida à ordem de classificação, far-se-á para aquela serventia que estiver vaga na data da nomeação. Artigo 106. Compete aos juízes das unidades judiciárias de registros públicos ou, onde não as houver, ao diretor do foro, fiscalizar os atos notariais e de registros, assim como presidir o processo administrativo para aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8.935 de 94. Parágrafo 1. A Corregedoria Geral de Justiça pode designar outro juiz para apurar denúncia de irregularidade praticada por notário ou registrador. Parágrafo 2. As penas de repreensão, multa e suspensão podem ser aplicadas pelo juiz que presidir o respectivo processo e a de perda da delegação é aplicada pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 3. Concluído o processo administrativo, se o juiz entender cabível a pena de perda da delegação, remeterá o processo ao Tribunal de Justiça ou aplicará a pena que considerar devida. Parágrafo 4. Das decisões do juiz, cabe recurso para a Corregedoria Geral de Justiça sem efeito suspensivo. Artigo 107. Compete ao Tribunal de Justiça declarar extinta a delegação a notário ou a oficial registrador. Artigo 108. Para os fins de registro de imóveis, a comarca de Natal divide-se em 3 zonas. Inciso 1. A primeira zona começa no Oceano Atlântico e segue pela margem direita do rio Potengi, delimitando-se com a segunda zona pela Rua Silvio Pellico e Avenida Alexandrino de Alencar, até as dunas do Tirol, seguindo uma linha imaginária até o Oceano Atlântico, compreendendo nesta zona também a margem esquerda do rio Potengi até os limites com os municípios de São Gonçalo do Amarante e Estremoz. Inciso 2. A segunda zona começa à margem direita do rio Potengi, a partir do limite com a primeira zona até a Avenida Capitão Mor Gouveia, seguindo pelas dunas do bairro de Lagoa Nova e depois por uma linha imaginária até o Oceano Atlântico. E, inciso 3, a terceira zona começa do limite com a segunda zona na Avenida Capitão Mor Gouveia até os limites com os municípios de Macaíba e Parnamirim e da margem direita do rio Potengi até as dunas do bairro de Lagoa Nova, seguindo uma linha imaginária até o Oceano Atlântico e margeando este até os limites com o município de Parnamirim. Artigo 109. Para os fins de protesto de títulos, a comarca de Natal divide-se em 2 zonas. Inciso 1. A primeira zona começa no Oceano Atlântico e se limita com a segunda zona pela Avenida Capitão Mor Gouveia, a começar na margem direita do rio Potengi até as dunas do bairro de Lagoa Nova, seguindo uma linha imaginária até o Oceano Atlântico, compreendendo nesta zona a margem esquerda do rio Potengi até os limites com os municípios de São Gonçalo do Amarante e Estremoz. E inciso 2. A segunda zona começa do limite com a primeira, na Avenida Capitão Mor Gouveia, até os limites com os municípios de Macaíba e Parnamirim, e da margem direita do rio Potengi até as dunas do bairro de Lagoa Nova, seguindo uma linha imaginária até o Oceano Atlântico e margeando este até os limites com os municípios de Parnamirim. Artigo 110. Para os fins do registro das pessoas naturais, a comarca de Natal divide-se em 3 zonas. Inciso 1. A primeira zona começa no Oceano Atlântico, acompanhando a margem direita do rio Potengi até o início da Rua Silvio Pellico, seguindo por esta e continuando pela Avenida Alexandrino de Alencar até a Avenida Hermes da Fonseca, que compreende o lado leste a partir do Oceano Atlântico.
Inciso 2. A segunda zona começa do limite com a primeira, continuando do início da Avenida Senador Salgado Filho até o limite com o município de Parnamirim, que compreende o lado oeste, a partir do limite com a primeira zona. E inciso 3. A terceira zona divide-se em duas circunscrições, a de Igapó e a da Redinha. Parágrafo 1. A circunscrição de Igapó inicia na margem esquerda do rio Potengi, seguindo pela estrada Natal-Ceará-Mirim e depois pela estrada de Estremoz e Rio Doce, compreendendo Igapó, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul. Parágrafo 2. A circunscrição da Redinha inicia no limite com a de Igapó e segue até o Oceano Atlântico, compreendendo Pajuçara e Redinha. Artigo 111. O exercício das atividades extrajudiciais na comarca de Natal é distribuído entre 9 ofícios da seguinte forma. Inciso 1. Primeiro ofício, o tabelionato e o protesto de títulos da primeira zona. Inciso 2. Segundo ofício, o tabelionato e os registros de título e documentos e das pessoas jurídicas. Inciso 3. Terceiro ofício, o tabelionato e o registro de imóveis da primeira zona. Inciso 4. Quarto ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da primeira zona, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. Inciso 5. Quinto ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da segunda zona, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. Inciso 6. Sexto ofício, o tabelionato e o registro de imóveis da segunda zona. Inciso 7. Sétimo ofício, o tabelionato, o registro de imóveis da terceira zona e o protesto de títulos da segunda zona. Inciso 8. Oitavo ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da circunscrição de Igapó. E inciso 9. Nono ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da circunscrição da Redinha. Artigo 112. Para os fins dos registros públicos, a comarca de Mossoró divide-se em duas zonas, correspondendo à primeira os limites da 34ª Zona Eleitoral e à segunda os limites da 33ª Zona Eleitoral. Parágrafo único. O exercício das atividades extrajudiciais na comarca de Mossoró é distribuído entre 7 ofícios da seguinte forma. Inciso 1. Primeiro ofício, o tabelionato e o registro de imóveis da primeira zona. Inciso 2. Segundo ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da primeira zona, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. Inciso 3. Terceiro ofício, o tabelionato e o protesto de títulos da primeira zona. Inciso 4. Quarto ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais da segunda zona, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. Inciso 5. Quinto ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas jurídicas e de títulos e documentos. Inciso 6. Sexto ofício, o tabelionato e o registro de imóveis da segunda zona. E inciso 7. Sétimo ofício, o tabelionato e o protesto de títulos da segunda zona. Artigo 113. O exercício das atividades extrajudiciais na comarca de Caicó é distribuído entre 4 ofícios da seguinte forma. Inciso 1. Primeiro ofício, o tabelionato e o registro de imóveis. Inciso 2. Segundo ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. Inciso 3. Terceiro ofício, o tabelionato e o protesto de títulos e, inciso 4, quarto ofício, o tabelionato e o registro de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. Artigo 14. O exercício das atividades extrajudiciais nas comarcas de Açu, Ceará-Mirim, Macau e Nova Cruz é distribuído entre 3 ofícios da seguinte forma.
Inciso 1. Primeiro ofício, o tabelionato e o registro de imóveis. Inciso 2. Segundo ofício, o tabelionato e o registro civil das pessoas naturais, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito, fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento. E, inciso 3. Terceiro ofício, o tabelionato, o protesto de títulos e o registro de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. Artigo 115. Nas demais comarcas, o exercício das atividades extrajudiciais é distribuído entre o primeiro e o segundo ofícios. Inciso 1. Primeiro ofício, o tabelionato, o registro de imóveis, de títulos e documentos e das pessoas jurídicas. E, inciso 2. Segundo ofício, o tabelionato, o registro civil das pessoas naturais, inclusive o processo de registro de nascimento e óbito, fora do prazo e das respectivas habilitações para casamento e o protesto de títulos. Parágrafo 1. Atendidas as conveniências do serviço e considerando a situação econômica do respectivo município, os serviços naturais e de registro previstos no caput deste artigo poderão ser resumidos em um único notário, por resolução do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2. Os atos processuais realizar-se-ão na sede do juízo, podendo, todavia, efetuar-se em outro local, em razão de interesse do Poder Judiciário. Parágrafo 3. Os cartórios dos termos serão considerados ofícios do foro extrajudicial e a eles incumbe a lavratura dos atos notariais e dos serviços concernentes aos registros públicos na forma da lei. Parágrafo 4. Os notários e oficiais de registro e os seus prepostos são obrigatoriamente vinculados à Previdência Social de âmbito federal.